Lucas capítulo 22, o versículo 44 diz assim: E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, queremos mais uma vez te agradecer pela tua palavra, que fortalece, que renova, tua palavra que direciona, tua palavra que edifica a nossa fé. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, fala aos nossos corações, nesse domingo, ó Deus de Páscoa, ó Deus, que uma data tão importante para nós, para a tua igreja. Lembramos, ó Deus, na sexta-feira, a sua morte, mas também hoje a sua ressurreição. Senhor, que possamos sair daqui cheios de Ti, da Tua presença, Senhor, diferente da maneira que entramos. Assim, ó Deus, fala conosco, fala a Tua igreja, usa Teu servo, toca na minha mente, no meu coração, perdoa os meus pecados. Ó Deus, enche-me com Teu Espírito Santo, que eu diminua e que o Senhor cresça. Assim fala, ó Deus, e dá a revelação daquilo que Tu queres tratar, falar à Tua igreja. Em nome de Jesus, assim oramos e te agradecemos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja o Senhor. Estava ontem à noite lendo a palavra de Deus e pedindo, a palavra para essa manhã, no domingo de Páscoa, e tantas passagens, tantas mensagens, e o Senhor me levou aos momentos finais de Jesus, antes de ser crucificado. Estamos estudando na escola bíblica, dominical, os últimos dias de Jesus, as últimas frases de Jesus. E eu quero falar aqui alguns pontos que Jesus passou e muitas vezes nós também passamos. Alguns momentos, algumas circunstâncias, e muitas vezes nada agradáveis, situações que não são desejadas, mas muitas vezes sobrevêm. Muitas vezes nós passamos, assim como Jesus passou, assim como os discípulos passaram, assim como homens de Deus passaram, mas o nosso Deus é o Deus que muda história, é o Deus que pode mudar, Então não olhe para o agora, olhe lá na frente, mantenha a fé, mantenha a perseverança, persevere. E aqui o primeiro ponto que nós aprendemos nessa manhã: Jesus, ele está no Monte das Oliveiras, Jesus está no Getsêmani, Jesus, ele está em oração. Quantas vezes nós estamos orando? Quantas vezes nós devemos orar, devemos viver em oração? 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17, orai sem cessar. Jesus muito nos ensinou sobre a oração. Diz o versículo 41, ele por sua vez se afastou um pouco e de joelhos orava. Só que agora Jesus, ele está orando, não dando graças, como tantas vezes ele orou, Pai, graças te dou porque me ouves, antes de ressuscitar Lázaro, dando graças pelo alimento. Agora ele está orando, ele está de joelho, porque ele está em um momento difícil. Jesus, como lemos aqui, ele está passando, orando intensamente, porque ele está em agonia. Jesus, ele está orando de uma maneira fervorosa, porque ele está triste, está sentindo aquela dor na sua alma. Ele fala: minha alma está profundamente abatida, porque ele estava próximo da sua crucificação. A partir dali, dentro de poucos instantes, ele seria entregue na mão dos homens, para que fosse cumprida as Escrituras, seria pendurado no madeiro, seria pregado naquela cruz. Então ele está orando intensamente, mas ele está em agonia. E ao ponto que o seu suor se torna em gotas de sangue caindo sobre a terra. E quantas vezes estamos assim? Estamos diante de um problema, estamos diante de uma contenda que se levantou, talvez em casa, talvez no trabalho, talvez, enfim, um problema que você não imaginava e surgiu, e você está inquieto, você está preocupado, você está agoniado, você está... Lembra,
que o nosso Deus é o Deus que muda o cenário. Lá na frente tem bênção, lá na frente tem vitória. Mas Jesus estava assim, só que ele estava orando. O suor dele se torna, em gotas de sangue caindo sobre a terra. Olha que ponto estava a agonia de Jesus. Mas ele estava orando. A chave da vitória, o segredo da vitória é a oração, que através da oração você tem intimidade com Deus, você tem seu clamor chegando ao trono de Deus. Então ore. Então o primeiro ponto que nós vemos aqui, versículo 45, levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza e disse: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não caiam em tentação. O que o Senhor nos ensina aqui, ainda que no momento de tristeza, ainda que no momento de agonia, devemos dobrar os nossos joelhos, devemos nos prostrar e orar. Vai chegar um momento que você vai se levantar da oração. Deus vai te levantar, Deus vai te colocar de pé. Jesus, ele dá continuidade ao seu ministério. Jesus, ele se levanta da oração. Jesus, ele não fica prostrado, Jesus não fica ali esperando tudo acontecer. Deus, ele vai te levantar, Deus vai te fortalecer, ainda que hoje seus pés estejam fracos, ainda que hoje seus passos estejam trôpegos, nesse momento, quando você ora, Deus te fortalece. O anjo foi até ele, consolando, como diz aqui a passagem, versículo 43, o anjo apareceu e o confortava. Eu tenho certeza que as lágrimas vão ficar para trás. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Hoje pode ser que você esteja dobrado, prostrado, clamando, orando, chorando em agonia, mas Deus vai te levantar. Jesus vai até os discípulos e vai confortar, vai falar: olha, se levantem e orem. Por que vocês estão assim, dormindo, prostrados? Se levantem e orem, para que não caiam em tentação. Então, o primeiro ponto que eu compartilho aqui nessa manhã: agonia, dificuldades, adversidades. Jesus passou, muitas vezes nós passamos, mas esteja em oração. Segundo ponto, 22, o versículo 48, ainda no mesmo capítulo, só você avançar alguns versículos, que diz o versículo 48, momento que Jesus é preso. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Os que estavam ao redor de Jesus, vendo o que estava para acontecer, perguntaram: Senhor, devemos atacar com as espadas? Era um momento no qual Judas trai Jesus. Então, o segundo momento que muitas vezes pessoas passam é momento de traição. Jesus olha para Judas, Jesus fala: com um beijo você trai o Filho do Homem. Poderia ter traído de diversas maneiras. Poderia ter colocado um sinal em Jesus, uma roupa, não sei, ido até ele, apontado, mas foi com um beijo, com ósculo, vai e beija, quer dizer, intimidade. Aquele que era íntimo traiu Jesus. Não era qualquer um que chegava até o mestre e o beijava. Momentos de traição. Quantas vezes passamos momentos assim? Não apenas traição por pessoas distantes, mas pessoas próximas, pessoas que às vezes convivem. Às vezes você, pessoas que você menos espera, mas tem um que jamais vai te decepcionar, tem um que jamais vai mudar a palavra que tem ao seu respeito, tem um que falou e vai cumprir tudo aquilo que prometeu, que não vai te trair, porque é fiel e justo. Ainda que você passe momentos assim, ainda que tenha sido traído, talvez, por um filho, por um ente querido, por um marido, não sei. E não estamos falando de diversos tipos. Traição não apenas de relacionamento conjugal, mas talvez no trabalho, talvez na palavra. Porque a nossa palavra nós sabemos qual deve ser. Sim, sim, ou não, não. Temos que ter uma palavra, temos que ter um posicionamento. Mas Jesus, ele fala: com um beijo, Judas,
Você vai trair o Filho do Homem? Ou seja, com coisas que às vezes estão próximas, né? Intimidade, e às vezes nos decepcionam, né? Falham conosco. Mas o Senhor jamais vai errar, o Senhor jamais vai falhar, o Senhor jamais vai esquecer de ti. Ainda que uma mãe venha se esquecer do seu filho, Deus ele fala: eu jamais me esquecerei de ti. Talvez você tenha passado uma traição profunda, talvez tenha sido, né, traído no trabalho, em casa, não sei, mas lembra, olha para o alto, olha para Deus, não olha para o erro do homem, não olha para o erro, né, das pessoas, olha para o alto. Tem um que fala: eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Versículo 52, terceiro ponto, diz assim: então Jesus disse aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo: vocês vieram com espadas e porretes, como para prender um salteador? Todos os dias, estando eu com vocês no templo, vocês não tentaram me prender. Esta, porém, é a hora de vocês e a hora do poder das trevas. Olha o que Jesus ensina. Jesus é traído, é identificado com um beijo para aqueles que queriam prender Jesus, né? Aqui vemos, né, que Pedro vai, corta a orelha de Malco, né? Jesus fala: não deixe, basta, enfim, né? Jesus depois restitui a orelha dele, falando: olha, não são as espadas. Só que agora Jesus ele ensina: olha, vocês vieram me prender, né, como se eu fosse um ladrão, como se eu fosse um salteador. Eu estive esse tempo todo, tantos dias no templo, ensinando. Vocês não tentaram me prender? E agora vocês vêm com espadas, vocês vêm com porretes, vocês vêm tentando me prender? O momento que Jesus passa agora é um momento de prisão. Diz o versículo 54, então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Jesus agora é preso, ou seja, Jesus ele esteve em um momento de agonia. Foi o primeiro ponto que nós vemos. Jesus ele é traído e agora Jesus ele é preso. Olha a trajetória. E quando nós aplicamos isso em nosso momento e nos dias de hoje, quantas pessoas têm passado momentos de prisão? Não apenas prisão física, né, aquela cela, não apenas a prisão, mas pessoas passando prisão interna, pessoas passando prisão na mente, pessoas passando momentos de prisão por causa de doenças, de enfermidades. O que tem tentado te aprisionar? Lembra, talvez hoje o cenário seja esse. Né? Algemas têm tentado te cercar, prisões têm tentado te cercar, estão tentando abalar, aprisionar o teu emocional, o teu psicológico, estão tentando, né, conter a sua, né, animosidade, estão tentando conter, aprisionar, reter o seu ânimo. Mas lembra que o nosso Deus é o Deus que muda a história, é o Deus que muda o cenário. Em nome de Jesus, esse cenário vai mudar. Toda prisão, toda algema, toda cadeia do inferno está sendo despedaçado na autoridade, no nome de Jesus. Aqui Jesus não teve, né, escolha, era vontade de Deus, era para que se cumprisse o plano de Deus para a salvação, e ele se entregou. Ele foi fiel até a morte. A escolha dele foi essa, foi ser fiel até a morte, morte de cruz. Foi fiel. Então, o terceiro ponto que nós aprendemos aqui, prisão. Jesus passa pelo momento de prisão. E o versículo 57, quarto ponto, diz assim: mas Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. Jesus ele estava ali para ser julgado, né? Pedro o seguia de longe, e nós sabemos que no versículo 34, né, Jesus já tinha falado para Pedro: Pedro, hoje mesmo, né, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes que me conhece, está no versículo 34. Então Jesus ele foi preso, Jesus está ali para ser julgado, e uma mulher
né, como diz aqui, depois você leia toda, né, a passagem, né, quando acenderam um fogo, uma empregada viu Pedro ali sentado, olhou para ele e disse: você também estava com Jesus. Quarto ponto que Jesus passa: negação. Foi negado por alguém que era íntimo, por alguém que andava com ele, por um discípulo. Jesus sabia, mas foi negado. E a palavra é tão dura de Pedro. Diz assim: Pedro o negou dizendo: mulher, não o conheço. Foi negado primeiro com uma mentira. Ele conhecia. Com medo também de ser preso, aprisionado, crucificado, açoitado. Ele nega com uma mentira. Não apenas o negar: olha, eu conhecia, mas não tenho mais nada com ele. Poderia negar de diversas maneiras, mas ele nega com uma mentira. Ele conhecia Jesus, foi chamado por Jesus, né? Olha, você é pescador de peixe, mas agora serás pescador de homem. Caminhou com Jesus. Ele tinha declarado: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só que agora ele nega Jesus falando: não o conheço. Quantas vezes nós passamos momentos assim, de negação? Às vezes você, né, trabalha, desenvolve, faz o seu melhor, mas é negado, não é reconhecido. Talvez pessoas te neguem, pessoas na família sendo negadas por familiares, filhos sendo, né, negados por pais por aí vai. Mas lembra, mantenha-se fiel, que Deus é o Deus que muda essa história, Deus é o Deus que muda esse cenário, Deus é o Deus que às vezes você está passando por esse processo, mas lá na frente você vai declarar: valeu a pena. O Senhor é fiel, valeu a pena. Então Pedro nega Jesus, dizendo, né, 3 vezes. A primeira: não o conheço. Aí depois outro homem diz: você é um deles. Aí Pedro diz: não sou um deles. Aí agora ele nega quem ele era, né? Não sou um deles. Mais uma mentira. E depois, né, outro homem afirma dizendo, versículo 59, tenho certeza que você também estava com Jesus, porque você também é galileu. Pedro insistiu: homem, não sei o que você está falando. Se fez de alguém que não sabia de nada, de alguém que estava de uma maneira, né, sem se preocupar com nada, de uma maneira, né, morno. Se fez morno, não sei o que tu está falando. Se colocou morno, indiferente. Pronto, lembrei a palavra. Se colocou de uma maneira indiferente, de indiferença. Não sei do que tu está falando. Quantas vezes pessoas fazem assim conosco, né? Te ignoram, né? Se ficam indiferentes. E às vezes pessoas que andavam próximas. Mas mantenha a sua fé, mantenha a sua perseverança, coloque a sua esperança em Deus, a sua esperança no Senhor, porque a história não acaba aqui. Lá na frente ainda tem muita coisa para acontecer. Deus é o Deus que muda o cenário, Deus é o Deus que muda a história. Então esse é o quarto ponto. Quinto ponto, versículo 63. Os homens que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e, colocando uma venda sobre os olhos dele, diziam: profetize, quem foi que bateu em você? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Agora Jesus, não apenas ter sido traído, ter sido, né, negado, ter, né, passado ali aquele momento de agonia profunda, venceu na oração. Não apenas, né, agora ele é também ter sido negado, agora ele também é zombado e escarnecido. Zombaria. Esses homens, esses soldados, esses homens que detinham, que estavam ali com Jesus, estavam prendendo Jesus, estavam zombando dele. Olha o que diz: dando pancada, colocavam uma venda em Jesus. Olha a maldade. E batiam e falavam, né, zombavam: olha, profetiza, quem foi que bateu em você? Olha o ponto, né? E hoje não é diferente. Quantas pessoas, né, tentam zombar, blasfemar da tua fé, né? Você escuta de tudo, né? Por que você vai à igreja? Por que, né, você mantém a sua fé? Por que você continua indo ali? Porque você escuta de tudo.
Mas lembra que a sua fé não está em coisas, né, que passam. Sua fé está no Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Talvez você esteja passando um momento assim, zombando, pessoas escarnecendo. Só que Deus, ele zela, ele vela pela sua palavra, né? Deus, ele fala que dele ninguém zomba, de Deus não se zomba. Por isso a importância, aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Então mantenha a sua esperança. Jesus, ele passa por zombaria, Jesus passa por escárnio. Estavam escarnecendo, blasfemando, e muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Talvez falam de você e você nem sabe. Talvez zombem de você e você nem sabe. Talvez, né, você não esteja levando ali pancadas físicas, mas muitas vezes pancadas, né, em palavras. Isso tem tentado te desanimar, tem tentado te desmorecer a sua fé. Mas Jesus continuou. Jesus poderia dar uma ordem, uma palavra, viriam ali, né, milhares de anjos e mudariam, né, ali seria diferente. Mas Jesus, ele se entregou. E é o que nós temos que fazer. Permaneça fiel. Lá na frente, essa história, esse cenário vai mudar. Você vai declarar: olha, eu combati o bom combate, eu guardei, encerrei a carreira. Você vai completar a sua carreira. Sua carreira não vai ficar no meio do caminho. Não vai ser a zombaria, não vai ser o escárnio, não vai ser, né, as blasfêmias, nada disso vai te fazer parar. Infelizmente tem parado muitos. Pessoas se envergonhando do Evangelho. O que Paulo fala? Romanos 1,16: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvação, para a cura, nós cremos, para portas abertas, para milagres, mas para a salvação de todo aquele que crê. Então não se envergonhe. Pessoas têm deixado de andar com a Bíblia, pessoas têm deixado de ir à igreja, pessoas têm deixado, né, têm se acanhado de proclamar, de falar: eu creio em Cristo, eu creio que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Porque muitos blasfemam, porque muitos não acreditam, porque muitos, né, ficam zombando. Então Jesus, ele passa momentos assim, né? Ele apanha, é escarnecido. Jesus, ele é zombado. Se você está passando um momento assim, né, talvez pessoas, né, zombando a sua fé, não sei, talvez do seu trabalho, não sei, mas lembra que você serve ao Deus Todo-Poderoso, autor e consumador da nossa fé. Mais um ponto, capítulo 23, o versículo 18, mais um ponto que Jesus passa. Esse nós conhecemos também bastante, essa história, não vou entrar em todo o contexto, estou apenas passando, lembrando alguns pontos que Jesus passou na sua trajetória. E o capítulo 23, o versículo 18, diz assim, vamos ler o 17: e ele era obrigado a soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora com Jesus, solte-nos Barrabás. Aqui Jesus, ele permanece na sentença de morte para a crucificação, em detrimento a Barrabás. Jesus, ele veio morrer por nós, também para todos, também por Barrabás, desde que se convertesse, enfim. Só que era um momento de que o povo podia escolher entre soltar Jesus, que estava ali por curar, por amar, por pregar o Evangelho, estava ali por causa de que, né, invejosos de convicções religiosas o prenderam. Só que Barrabás estava ali porque ele tinha feito um alvoroço e ele era homicida, era um assassino. Então aqui a multidão prefere soltar Barrabás, solta Barrabás, solta esse assassino, solta esse, né, homem que faz, né, bagunça na cidade, solta Barrabás, mas prende Jesus, mata Jesus. Olha o que o Senhor passa também nesse momento. E quantas vezes ouvimos palavras duras,
mas você não pode parar, você não pode deixar de prosseguir. Ainda que esteja sendo preterido, talvez aos nossos olhos de uma maneira errada, não se preocupe com isso. Olhe as circunstâncias com o olhar de Deus. Veja quem você é com os olhos de Deus, não com os seus próprios olhos, não com o próprio entendimento. Aqui gritaram: solta Barrabás. Escolheram um homicida no lugar de Jesus, para que fosse solto, para que fosse restituído à sociedade. É isso que aconteceu. O detalhe é muito grande, o contexto é muito forte, mas escolheram Barrabás e não a Jesus. Escolheram alguém com, não olhando interiormente, mas por causa de práticas erradas, falhas. E Jesus escuta essas palavras, porque eles gritaram, a multidão gritou, incitada pelos religiosos: solta Barrabás. Então, muitas vezes você escuta talvez palavras da multidão que tentam te desanimar, tentam te fazer parar, mas ouça nessa manhã a voz de Deus, ouça nessa manhã a voz do Senhor, falando: filho meu, filha minha, sou eu que mudo esse cenário, sou eu que mudo essa história, a história não acabou aqui. Mais um ponto, o versículo 33 do capítulo 23, já estamos acabando. O 33, versículo 33, vamos ler o 32 também. E também eram levados outros 2, que eram malfeitores, para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Agora é o momento que Jesus ele é crucificado. Olha quantos momentos Jesus passa, não apenas aqui nos últimos momentos dele, antes de ser crucificado, mas em toda a sua trajetória. Mas Jesus agora ele é colocado numa cruz, e ao lado dele, um de cada lado, outros 2 malfeitores. Aqui Jesus ele é crucificado. Diz aqui que ele é colocado no madeiro, como se fosse um malfeitor, como se fosse um bandido, como se fosse um assassino, eu não sei, não diz aqui quais eram, mas ele foi colocado ali. Só que Jesus ele dá uma palavra, versículo 34, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus ele dá uma palavra de perdão. Jesus não dá uma palavra de repreensão. Jesus não dá uma palavra de, de juízo. Jesus não fala: vou pegar vocês amanhã, quando eu ressuscitar, vocês vão se ver comigo. Jesus não faz nada disso, não. Jesus fala: olha, Pai, Jesus ele intercede por esses que estavam o crucificando. Jesus diz: olha, Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Talvez pessoas estejam te crucificando. Talvez pessoas estejam apontando lanças, lançando pedras, talvez pessoas estejam ali mas lance o perdão, deixa com Deus, deixa com o Senhor, Ele que é o juiz. Jesus nos ensinou o que Ele faz exatamente aqui no momento de cruz. O que Jesus ensinou? Amar os inimigos. E amar não é apenas a palavra, amar é isso aqui. Fazer, executar aquilo que Jesus ensinou, ele fez. E não era um momento de conforto, era um momento de dor, era um momento de fraqueza. Já tinha apanhado, estava sangrando, estava com pregos, cravos nas mãos, nos pés, estava no madeiro. E Jesus fala: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Lance o perdão. Você verá o quanto isso será benéfico para você, para a sua vida espiritual. E Jesus ensinou isso, a Bíblia nos ensina isso. Perdoar. Então, mais um ponto que nós vemos aqui. Jesus colocado na cruz, junto com 2 malfeitores. Ele foi crucificado. E quantas vezes passamos momentos assim, passamos momentos,
de injustiça, digamos assim, né? O olhar natural. Te punem, te crucificam, você não fez, você não merecia, você não matou, você não era um malfeitor. Mas lance o perdão, faça como Jesus ensina: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Mais um ponto que aprendemos ainda aqui: esses dois malfeitores, vamos ler, né, o versículo 35 em diante. O povo estava ali, versículo 39 em diante. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: Você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: Você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. E acrescentou Jesus: Lembre-se de mim quando você vier no seu reino. E conhecemos essa frase, né? Em verdade, Jesus respondendo a ele: Em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Mais um momento difícil de Jesus na cruz, por causa de um malfeitor incrédulo, blasfemador. O ministério e a pessoa de Jesus é confrontada, assim como o diabo fez com Jesus lá na tentação: se és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se és Filho de Deus, né, dá ordem ao anjo, você pode se tacar aqui dessa altura, né, do alto do pináculo. E, né, a pessoa, o ministério, né, quem Jesus era sendo confrontado. Por isso que ele diz aqui: você não é o Cristo, salve-se a si mesmo. Jesus poderia, como já falamos aqui, né, dar uma palavra, mudar aquilo tudo, mas não era a vontade de Deus. O que Jesus queria era fazer a vontade de Deus. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Por isso que ele foi fiel até a morte de cruz. Ele foi fiel. Foi, né, como um cordeiro mudo. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então um desses malfeitores vai zombar, vai blasfemar, né? Ficava ali zombando, blasfemava. Não disse que blasfemou apenas uma vez, ficava zombando de Jesus. Ainda na cruz, ainda no madeiro, ainda na dor, ainda com cravos, pregos, ainda pendurado ali. Alguém blasfemando de um lado, alguém zombando: tu não é o Filho de Deus. Por que você não salva a si mesmo se você é o Filho de Deus? Só que aí do outro lado, teve um que falou, né, como nós já lemos, foi repreendido, repreendeu esse blasfemador: você não teme nem aqui a Deus? Sob mesmo igual sentença, você está na sentença de morte, você não vai temer a Deus? Como tem faltado temor a Deus? Não pode faltar temor ao Senhor. Tema a Deus. Temor ao Senhor é a base, é o princípio da sabedoria. Provérbios 1, capítulo 1, versículo 7. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Não tem como ter uma vida cristã sem temer a Deus. As pessoas estão temendo o homem, estão seguindo palavras de homens, estão seguindo convite de homens, mas estão deixando de estar na direção de Deus, estão deixando de temer a Deus. E ele vai dizer: nem ao menos você teme a Deus, estando sobre igual sentença? A nossa punição é justa, estamos recebendo o castigo, os nossos atos mereceram. Talvez eram assassinos, talvez, não sei, mas estavam sendo crucificados por causa dos atos deles. Agora este Jesus não fez nada, não fez mal nenhum. E acrescentou, e ele vai rogar a Jesus, ele vai dizer: olha, lembre-se de mim quando vier no seu reino. Aí Jesus fala: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Esse homem, esse ladrão, né, que estava ali na cruz, enfim, malfeitor, hoje, naquele mesmo dia, esteve com Jesus no paraíso. Alguns, né, tentam colocar aqui uma vírgula, mas Jesus tinha um padrão nas suas palavras. Em nenhum momento você vê Jesus falava, por exemplo, em verdade vos digo. Só que aqui Jesus já estava debilitado, Jesus já estava, né, sofrendo, não conseguiu nem carregar a própria cruz. Então Jesus fala: eu te digo que hoje você estará comigo no paraíso. Em nenhum outro momento Jesus fala: te digo hoje isso, te digo hoje aquilo.
Jesus fala: eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então nós vemos aqui que mais uma vez Jesus teve, né, seu ministério confrontado, a sua pessoa confrontada, e assim às vezes acontece conosco. Zombam de você, do seu ministério. Ah, você que é o pastor, você que é o diácono, você que é isso, você... Somos falhos, somos fracos, não somos, pelo contrário, fazemos como Paulo ensina, né, o mais miserável dos pecadores. Mas tem uma coisa que a gente não perde, que é a nossa fé. Não deixe que ninguém mude, ninguém apague a sua identidade. Você é filho de Deus, porque você crê no nome de Jesus, você recebe o nome de Jesus. João capítulo 1, versículo 12, todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de ser feito filho de Deus. Não deixe que ninguém mude. Jesus em todo o tempo recebeu afrontas quanto ao seu ministério. É por Beelzebu, é pelo maioral dos demônios que ele opera milagres. Até por Satanás, até pelo diabo no deserto. Se tu é o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus não transformou. Mostrou que ele é o filho de Deus sem transformar a pedra em pão. Então mantenha-se fiel. Não permita que ninguém mude a sua identidade. Você é amado de Deus, você é filho de Deus, você é servo de Deus. Jesus não mudou aquele quadro, Jesus não mudou aquele cenário. Ele tinha que morrer naquela cruz. Por causa da afronta, né, de um malfeitor, falou assim: olha, se tu é o filho de Deus, né, por que você não é o Cristo, salva a si mesmo. Ele poderia salvar a si mesmo, mas ele preferiu ouvir a voz daquele que roga: Senhor, lembra-te de mim quando vier no seu reino. Aí Jesus fala: hoje você vai estar comigo no paraíso. Então guarde essa palavra, crucificação. Quantas vezes somos crucificados, quantas vezes nosso ministério é atacado, é confrontado. Erramos, falhamos, mas não permita que nada venha impedir de lá na frente você falar: completei a carreira. Você vai completar a carreira, você vai estar combatendo o bom combate. E vem o versículo 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Jesus morreu. Morte. Quantas pessoas estão mortas? Não, né, na vida biológica, ainda têm o fôlego de vida, mas estão mortas espiritualmente. Estão mortas, né, mentalmente, emocionalmente. Jesus morreu. Vem a morte. Jesus, né, passa pela morte. Sexta-feira, né, estamos no período da Páscoa, que é uma data que não pode ser esquecida, né, olvidada pela igreja. Jesus morreu. Só que a história não acabou aqui. O cenário não acabou aqui. Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte. Diz, se você aqui, né, avançar, capítulo 24, versículo 5, para encerrarmos. É o penúltimo texto que eu leio. Capítulo 24, versículo 5. A pedra já estava sido removida do túmulo, e aquelas mulheres procurando, né, Jesus, procurando o corpo de Jesus. Lucas 24, versículo 5. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Posso ouvir um glória a Deus bem alto? Aquelas mulheres estavam procurando Jesus, estavam procurando, né, o corpo de Jesus. Aí aqueles anjos, eles falam para elas: olha, por que vocês estão procurando, né, para entre os mortos aquele que vive? Ele vive, ele reina, ele ressuscitou, ele venceu a morte e nos dá condições de vencer também. Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E muitas vezes estamos fazendo assim. Elas estavam com muito medo, estavam baixaram os olhos para o chão por causa daqueles anjos. Aí eles falam: vocês mulheres estão procurando no lugar errado, na direção errada. Vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo. Quantas vezes procuramos na direção errada?
Quantas vezes estamos olhando para baixo, não estamos olhando para o alto, não estamos olhando para Deus? Estão procurando entre os mortos aquele que ressuscitou. E lá em Apocalipse, capítulo 1, para encerrarmos, último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 1, o versículo 17 e o 18. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. João, escrevendo, Apocalipse, na ilha de Patmos, ele, ao ver Jesus, ele cai aos seus pés como morto, ele teme. Aí Jesus põe sobre ele a mão direita e diz: não tenha medo. Nessa manhã eu creio que o Senhor está te tocando, o Senhor está falando para você: não tenha medo, olha para mim, olha para o que eu passei, olha a trajetória que eu passei. Passei também por agonia, passei também por traição, passei por prisão, fui negado, fui zombado, fui escarnecido, foi solto o malfeitor no meu lugar, fui crucificado, morri, meu ministério, minha pessoa foi confrontada, eu morri, mas ressuscitei, e hoje falo para você: não temas, eu estou contigo, não tenha medo, eu sou o primeiro, eu sou o último, aquele que vive. Olha o que Jesus fala: aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e não apenas aqui, tenho as chaves da morte e do inferno. E o capítulo 19, o versículo 16, Jesus, conhecemos bem também essa história, no seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Coloque-se de pé, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está vivo para todo sempre, está vivo, é o Senhor. Te louvamos, Senhor, te adoramos, porque Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu és o Rei dos Reis, venceu a morte e ressuscitou. Assim, ó Pai, em nome de Jesus, renove e fortalece cada um de nós, nossos corações. Senhor, ainda que estejam passando momentos de tristeza, agonia, prisão, escárnio, zombaria, traição, quantos pontos nós vimos aqui? Venhamos olhar para Ti, que és o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, e temos certeza que essa história vai mudar, o cenário vai mudar. Assim, ó Deus, estende a Tua mão poderosa, toca nos corações, faz tudo novo, e Te louvamos porque o Senhor ressuscitou, o Senhor cumpriu o plano de Deus, foi fiel até a morte, morte de cruz. Como diz Filipenses, foi humilhado, maior exemplo de humilhação, de humildade, mas é o nome que está acima de todo nome, o nome no qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, é o Rei dos Reis, que esteve morto, mas reviveu, mas ressuscitou e hoje nos concede vida eterna. Em nome de Jesus, assim nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia.